Bom dia, 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7 na manhã desta terça-feira, hoje 1º de setembro de 2015, temperatura agora na casa dos 16 graus e 6 décimos. Pessoal que está ligando para a gente aqui, a gente quer pedir desculpa porque a gente fica com o telefone aqui no estúdio e quando a gente está no ar, obviamente a gente não consegue atender. Então eu peço que as pessoas acabem ligando daqui a pouco depois das 8h30, se quiser falar comigo, fiquem à vontade para ligar depois das 8h30, mas que compreendam que obviamente enquanto a gente está no ar a gente não consegue, obviamente, atender ao telefone. Pois bem, gente, falando em crise econômica, falando em tudo que está acontecendo, a gente traz aqui mais uma vez a Cíntia. Vou parafrasear o Faustão. A Cíntia já é nossa sócia aqui na programação. Bom dia, Cíntia Agostini, presidente do Codevate, economista, professora de economia da Univasf. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius. É um prazer sempre estar aqui conversando com o nosso ouvinte da Tirol. Veio com o maior prazer, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o momento. Exatamente, esse é o momento. Daqui a pouco eu quero te usar também como economista e como professora de economia que é. Com certeza. Mas primeiro para falar da participação popular que tivemos na semana passada, né? O resultado saiu semana passada, né? Isso. Como foi aí a averiguação desses resultados? Vamos lá, que dá para resumir? Vamos lá, né, Vinícius? A gente estava trabalhando... Vamos falar, né? O ano passado nós tivemos em torno de 26 mil eleitores votando no Vale do Taquari, tá? Isso é em torno de 10% dos eleitores da região. O que nós estamos contando neste ano, com todas aquelas condições que nós já vimos conversando com o nosso ouvinte, né? O tempo, o valor, as condições, as áreas restritas, nós já estávamos achando muito bom fazer 1/3 dos votos que nós tínhamos feito ano passado. A nossa sociedade se mobilizou, a região se mobilizou, fizeram um trabalho muito bonito, os municípios pegaram junto e a gente fez 56% dos votos do ano passado. Exatamente 14.445 eleitores votaram, né? Então, isso mostra de que a região é engajada, de que as regiões são engajadas. Porque no estado todo, no ano passado nós tínhamos feito em torno de 1.300.000 votos, esse ano foram um pouco mais de 500 mil. Então, quer dizer, é 500 mil de eleitores que mesmo numa situação como está posta, mesmo para discutir 60 milhões para o estado todo, que isso é 0,1 ou menos do orçamento, foram às urnas e disseram em que querem decidir os seus votos. Só para o ouvinte ter uma ideia, 60 milhões foi para o estado todo, né? 60 milhões é um pouquinho menos que o orçamento... É o orçamento de Teutônia hoje. Então, para todo o estado, o orçamento de Teutônia. Isso. Bom, no nosso caso aqui, 1,5 milhão. Isso. No nosso caso aqui, 1,5 milhão. Então, assim, é uma coisinha de nada nesse montante todo, mas que nós não queremos perdê-lo. Claro. Né? É aquilo que a gente falava dias atrás. E aí, para o nosso ouvinte ter ideia, quais são os projetos que foram aprovados, Vinícius? Como tinha lá critérios mais rígidos, tinha que aprovar, por exemplo, na educação, né? Um projeto contra o outro concorria. Ganhou o projeto que é dos hospitais. E aí a gente já tinha dito aqui, né? Nesse ano a gente não poderia atender todos os hospitais, só aqueles com mais de 50 leitos. São 10 hospitais que vão estar dividindo o recurso, conforme o número de leitos que tem pelo SUS, estes 500 mil reais. No caso aqui do Hospital de Teutônia, ele vai ficar com 64 mil reais, um pouquinho mais que isso. Então, é um dinheiro para comprar algum equipamento, né, que é importante para os hospitais, principalmente na situação. Sempre foi importante. Sim. Sempre foi importante, mas na atual situação, tudo que a gente conseguir melhor utilizar é nessas condições. No caso da educação também tinha 2 projetos concorrendo, mas nesse caso a gente tinha que atender as escolas, temos que atender as escolas que são as escolas do Estado. Então a gente fez só um projeto muito próximo do outro, dizendo que a definição de um era de quem tinha participado e do outro que a coordenadoria de educação definiria. Ganhou aquele das escolas que participaram. Qual foi a condição? A escola estar na Assembleia Municipal e ter participado do processo, para valorizar aqueles que se engajaram. Nessas condições, esses 500 mil vão ser divididos entre 40 escolas. Tá? Obviamente, né, a gente conversando aqui, poxa, vai ter escola que tem um critério lá que acima de 500 alunos tem que recebe 20 mil e abaixo disso, menos, né? Então vai dar 10.700 para as escolas menores e 20 mil para essas que têm mais de 500 alunos.
É pouco recurso, mas dá para comprar um computador, dá para comprar um fazer equipamento. Uma pintura na estrutura. O problema é que nós não podemos fazer obra. Se nós conseguíssemos, ia ser bom, porque o que nós queríamos era recurso para obra. Rede elétrica, pintura, reforma. Exato. Mas a gente não conseguiu. Mas vai dar para comprar classe escolar, dá para comprar algum equipamento. Bom, é um pouquinho, mas que também a gente consegue. Material didático, livros. Alguma coisa nesse sentido. Né? E aí tinham 6 projetos concorrendo naquilo que a gente chama de outras áreas. Tinha ciência e tecnologia e agricultura. E o que a gente definiu previamente? Que os projetos da agricultura teriam uma divisão de recurso conforme também a participação. Então a gente disse já lá no nosso fórum que os 6 municípios que tivessem mais votação para irrigação levariam para irrigação. Os 7 que tivessem maior votação para o leite levariam para o leite. Por quê? Porque o leite foi o mais indicado nas assembleias municipais. E o das agroindústrias seriam 3. E este nem foi, não entrou entre os mais votados porque não teve. O mais votado foi da cadeia leiteira. E aí os 7 municípios que tiveram mais votação na cadeia leiteira, esses vão levar 30 mil por município para recursos na cadeia leiteira. Os 6 que votaram na irrigação vão levar 30 mil cada município para irrigação. E o terceiro projeto mais votado foi do arranjo produtivo das agroindústrias. Quer dizer, está pensado as agroindústrias, mas via gestão das agroindústrias, que é um arranjo produtivo que se formou tem 1 ano e meio, talvez 2, não me recordo direito, que quem é o que a gente chama de unidade gestora é a Faterco de Encantado, e que pega principalmente a parte alta do Vale do Taquari, que está tentando consolidar um grupo de agroindústrias, etc. e tal. Então esse recurso vai ser usado para gestão, para projetos, para obras, para melhorias nas agroindústrias do Vale do Taquari. Tinha sobrado um pequeno recurso para o próximo projeto, que era do sistema de alerta de enchentes, mas como esse não ia se viabilizar, ele agregou a esse do APL. Então é R$1.507.000 que vai ser usado em 40 escolas, 10 hospitais, na gestão das nossas agroindústrias, 7 municípios no leite e 6 na irrigação. Acho que no momento como a gente vive, foram contemplados vários setores, né, Cíntia? E vários ramos aí, pega a educação, pega a agricultura. Acho que isso é importante, né? 2 coisas importantes. A primeira, as pessoas, mais uma vez, ficarem atentas, que é um programa, que é uma lei do nosso estado do Rio Grande do Sul. Isso. E que a importância de participar. A gente falava isso antes, infelizmente caímos no número de participantes, embora a estimativa tenha ficado dentro daquilo que vocês previam, mas de qualquer forma as pessoas têm que se dar de conta que tem que participar, né? A política não é mais um negócio lá de Porto Alegre, lá de Brasília. A política é da nossa cidade, do nosso interior. Ou a gente se mobiliza, ano que vem teremos eleições municipais. Isso. Não adianta, tem uma charge que eu acho fantástica. Não adianta ir para a rua como leão e votar, desculpa o termo, como um jumento. É uma tirinha que eu li, que eu vi uma vez e me chamou muita atenção. Então, por favor, né, que as pessoas tenham entendam o seu papel na comunidade. Né, isso, é para além, né, de qualquer coisa que a gente imagina da nossa vida individual e privada. Essa é a proposta de nós nos pensarmos no coletivo. Exato. E enquanto nós não fizermos isso efetivamente em qualquer ambiente, para além do eu e os meus, nós não vamos avançar. Não vamos avançar. Cíntia, aproveitando agora mais uma vez a sua vinda aqui nos nossos estúdios, falamos desse processo que passou aí, que já vão... o dinheiro quando virar... O orçamento do ano que vem, Isso, né? Agora vai para o orçamento do ano que vem, ano que vem a gente faz os projetos. Perfeito, Cíntia, ontem foi anunciado, né, mais uma vez parcelamento de salários. Eu falava aqui antes de você chegar que o governador José Sartori está tendo... Não estou aqui tentando dar como a gente pode dizer, deixar mais light a situação dele. Mas não dá para negar a coragem que ele está tendo também, né? Porque politicamente ele está com certeza se acabando. E talvez outros governadores não tiveram a coragem dele. E eu vou te perguntar algo que eu já te perguntei há uns dias atrás, sem querer fazer uma tempestade em copo d'água. Mas a situação no estado, você como economista, como professora conceituada da matéria que é, a nossa situação de fato, ela é bem complicada como está sendo posto, ou estamos fazendo uma terra arrasada para logo dali dar uma melhoradinha e a gente dizer, passamos por aquela crise, enfim. Eu acho que tem vários aspectos, mas resumidamente, Vinícius, o que me parece. Primeiro, este problema não é um problema de agora. Não é um problema de agora. Isso é da história do Rio Grande do Sul, criado por nós, sociedade gaúcha.
Tá? Nós não podemos botar a culpa no outro agora. Tá? A culpa é nossa todos nós. Tá? Tem algumas coisas que o governador Sartori está encaminhando agora, que em outros momentos talvez o caos não estivesse posto, porque a sensação é essa. Ele mesmo, essas palavras foram deles, estamos na calamidade. Que foram encaminhados por outros governadores, né? E que não conseguiram aprovar os projetos. Então talvez tenha um contexto aí hoje que a gente consiga mudar um pouco daquilo que nós mesmos criamos. Obviamente que há 40, 50 anos atrás, quando a gente criou as estruturas, tanto pensar a questão tributária do Estado do Rio Grande do Sul, pensar a questão dos planos de carreira, pensar em tudo que a gente conseguiu conquistar para esse Estado, e esse Estado sempre foi um dos melhores estados do Brasil. Tá? Isso foi acabando, né? Foi ficando velho, se é esse o termo que eu posso usar aqui, né? E aí, hoje a gente tem uma situação de que é um estado que envelheceu, e não consegue dar conta das suas próprias estruturas. Ontem, ainda no almoço, eu escrevi num cantinho de uma folha, assim, e eu vou me dar ao trabalho de pensar sobre isso, brincando com o termo, o que o sistema financeiro e os estados têm em comum hoje? Eles estão vivendo por si só, eles não estão sendo meio para a comunidade, porque tanto o sistema financeiro como o estado, ele é meio para atingir a sociedade. Um pensando a sua estrutura como meio de troca nas relações, e o outro para atender o coletivo. Mas eles estão, enfim, por si só, porque o Estado não consegue dar conta das suas próprias contas, quiçá fazer alguma coisa pela comunidade mais qualificada. As nossas necessidades também aumentaram. Se a gente falar com a geração, talvez, dos nossos avós e os nossos pais criança, não se falava em saúde pública. Não se falava em educação pública, não se falava em um monte de coisa pública nas condições. Saúde é uma coisa que para nós é muito clara, é uma política pública. Mal ou bem, o Brasil é um dos poucos que a tem nas condições que a tem. Mas o Estado, talvez com a condição que ele está hoje, é sim um momento da ruptura para conseguir avançar. Eu acho que isso é muito claro. E talvez a gente consiga aprovar agora coisas que a gente até então não aprovou. No entanto, isso foi e já está na vida real. Um dado que nós trabalhávamos na semana passada. Primeiro semestre do ano passado, o Vale do Taquari contratou mais que demitiu quase 2.600 pessoas. Então, quer dizer, um saldo positivo de 2.600 pessoas no Vale do Taquari. Este primeiro semestre, o saldo positivo continuou sendo positivo, mas foi de 91 pessoas. Isso é a vida real, mostrando de que tudo que está acontecendo, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil está impactando. Porque aí o empresário retrai, as pessoas retraem e a economia retrai. Entramos no ciclo, nós comentávamos com a redação aqui ontem, a nossa diretora, que é formada em administração de empresas, né? A gente comentava justamente isso, esse ciclo, né, Cíntia? Esse ciclo de que, não tenho dinheiro, não vou gastar, o mercado não recebe dinheiro, o dinheiro para de circular. Isso, é isso. E aí, assim, a inflação passando de 9%, ela continua passando de 9%, aí com uma política de aumento de taxa de juros para tentar segurar, que não está acontecendo, porque ela não vai chegar, então ela só faz ficar mais caras as nossas dívidas, é isso que ela está fazendo, tá? E a inflação aqui corroendo o salário. Eu estava vendo sobre a questão dos reajustes das maiores categorias, poucas delas conseguiram trazer a inflação para recuperar, isso quer dizer, então é perda salarial, porque se um funcionário não tem um aumento salarial compatível com a inflação, ele está tendo perda, porque isso só repõe o que ele já gastou. E a maior parte não está conseguindo, pelo que eu tenho acompanhado, está conseguindo muito ali. Então, quer dizer, as pessoas estão tendo perda de salários, o salário está sendo corroído e a taxa de desemprego chegou a 8,3%. Então, assim, a economia brasileira está numa condição que só agora, mês passado, conseguiu terminar de aprovar o ajuste que está proposto desde janeiro. O problema brasileiro é muito mais político do que econômico. Isso era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Essa estava na ponta da língua. Isso que eu ia falar. Infelizmente, nós temos no Brasil essa questão de politizar tudo, né? Mais ou menos como aqui no Rio Grande do Sul a gente grenaliza, não, porque você é gremista, eu sou colorado, você é colorado, eu sou gremista. No Brasil a gente vive, infelizmente, ou você é esquerda ou você é direita. E quase todas as discussões acabam descambando, com perdão do termo chulo, para discussão política. Você, repito aqui, você está falando como professora de economia, como uma economista.
nosso problema é mais político. Sabe que isso me acaba me acalmando, porque o problema político, ele parece que ele pode ser superado mais rápido que o problema econômico, ou não? Não, eu acho que não. Das condições que a gente tem hoje, eu acho que não. Bom saber. Eu digo para os meus alunos diariamente, e eles até se assustam. Eu comecei a disciplina esse ano de economia brasileira dizendo assim, gente, as decisões econômicas não são decisões econômicas, são decisões políticas. Nós temos que compreender isso. Porque, inevitavelmente, todos nós sabemos o que deveria ser feito. Sim. Por que isso não é feito? Porque tecnicamente, vamos lá, ninguém tem todo mundo tem a noção do que seria. Talvez, bom, vai por um caminho ou outro, mas economicamente, tecnicamente, nos parece, né, que alguns temas têm solução e que era só fazer e etc, etc. Mas por que não acontece? Bom, porque as decisões não são decisões econômicas, são decisões políticas, fundamentalmente. E, para além de ser esquerda ou direita, nós temos muito mais que isso. Interesses privados, interesses de grupos menores que não do grande coletivo. Porque aí eu vou defender o meu, Vinícius vai defender o dele, e aí a gente não vai pensar na sociedade como um todo. E é ela sim que está perdendo o emprego, é ela sim que não está conseguindo comer. E para não falar do Brasil, isso não é um problema brasileiro, Vinícius, nós também temos que parar de nos judiar tanto, com perdão da palavra aqui com o nosso ouvinte. Nós não podemos ser tão duros com nós mesmos. Olha o que está acontecendo no mundo afora. A Grécia faz 5 anos que só decresce. A economia grega já diminuiu mais de 20%. A taxa de desemprego continua em 25%. Isso quer dizer que um quarto. Espanha é a mesma coisa, Portugal, a Itália também, Portugal também. Tem 2 ou 3 que se escapam. E esses 2 ou 3 que se escapam estão recebendo os imigrantes das pessoas desesperadas dos outros países que estão indo para lá. Que só em julho foi 100 mil pessoas que entraram na Europa. O que fazer com essas pessoas? Então, esse é um problema que vai para além das fronteiras brasileiras, quando a gente olha hoje essa dinâmica política e econômica, e aí a gente vai inserir a sociedade e outros termos. Mas no caso brasileiro, a economia, se sabia o ano passado, que a economia ela ia dar sinais esse ano, que ia ser um ano difícil, que não tinha como. Sim. Agora, ela foi muito agravada, desculpa Vinícius, pela questão política. Por essa discussão em torno dos aspectos políticos que fazem com que as decisões não aconteçam. Tá? É pelo menos 8 meses de um ajuste que foi... Apesar de eu não concordar com o ajuste nessas condições, eu acho que quem está pagando de novo é a sociedade. Tá? Mas são 8 meses para decidir um ajuste que não aconteceu. Isso só vai protelando e vai ficando mais difícil ainda. Como o Codevate, Cíntia, como isso chega para nossa região? Aqui, querendo ou não querendo, é onde nós nos alimentamos, é onde nós gastamos nosso dinheiro, é onde nós queremos a segurança pública, é onde nós queremos saúde. A gente sabe que os reflexos da saúde já estão aí batendo aqui no nosso hospital, na nossa cidade, na nossa Teutônia, em Lajeado, em outros municípios. Como isso tudo chega aqui para a nossa região, especialmente reflexos de estratégias como as de ontem, que já se repete pela 2ª vez nesse ano. Vai chegar de todas as formas. Chega no setor privado que está contratando menos, que é aquilo que a gente falava. Chega nos meus alunos me dizendo assim, prof, eu não estou conseguindo emprego. Ou outros me contando que já perderam seu emprego. Não é 1 ou 2, é mais que isso. Né? Então, assim, chega na vida privada de cada um, na questão da empregabilidade, da diminuição dos investimentos, tá? Tudo isso chega. E agora imagine que no mês passado ainda foram 2.000 e alguma coisa que os nossos funcionários receberam. Agora são R$600. Então são todos os funcionários que estão sendo impactados e que têm contas a pagar. Né? E isso vai impactar na cadeia. Eu tenho dito de que se o 2º semestre a gente zerar o nosso saldo de empregos aqui no Vale, porque é uma economia diversificada, então tem uma estrutura, e a agricultura, que é a nossa base, né, ou o agronegócio, ainda é o que está segurando a economia brasileira, ele está menos impactado, mas já está. Se nós conseguirmos segurar 0 a 0, nós estamos muito bem. Então, assim, vai começar agora com essa questão dos funcionários, eles...
vamos lá, né? Eles não têm disposição nenhuma para trabalhar. Tá muito difícil a situação, ter, né? tá? Então tá muito difícil, mas isso vai impactar que os bancos já estão querendo não trabalhar porque não tem segurança. A gente já tem metade do efetivo do que deveria ter, então esse efetivo, né, desestimulado da forma que está, vai ser mais difícil, então a questão da segurança vai ficar mais complicada ainda. As nossas crianças que precisam estar ali na frente com uma qualificação escolar não vão estar em sala de aula, possivelmente. A vida real, toda ela está sendo afetada invariavelmente por todos esses aspectos. Seja ele do mundo lá fora, seja ele brasileiro e seja ele do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. Vamos aguardar os próximos capítulos então, né? Mas eu acho que é importante que a gente mantenha se tem algo que o brasileiro adora, é ser chamado de um povo que é alegre, que é positivo, que vai para trabalhar. Então vamos manter isso, né? Assim, que é o que nos resta, querendo ou não querendo. O nosso dia a dia, que a gente tenta fazer o melhor possível do nosso dia a dia, que é a colaboração que a gente pode dar, né? Isso. Assim, né? A gente tem que ser realista. Sim. A gente tem que ser realista e nós estamos sendo realistas, mas a gente tem que ser... Não dá para criar um mundo de tudo ruim. Nós temos que ser cautelosos. Eu acho que esse é o termo melhor hoje. Cautelosos. Mesmo termo que o senhor Dirceu Bayer da Languiru usa. É isso aí. Cautelosos. Porque se a gente entrar, né, todo mundo numa onda de que nada vai funcionar, bom, daí nada funciona mesmo. Mas cautelosos. Cautelosos com a nossa vida privada, cautelosos na nossa relação com o outro, porque esses momentos são muito delicados com isso, e cautelosos na nossa vida na sociedade. Cautelosos com tudo, porque é assim no nosso trabalho, né? Porque é assim que a gente vai conseguir passar. Vai passar. Quem está aí sabe, os ciclos econômicos são feitos disso, as crises passam, né? Obviamente que, né, aquela coisa, como é que se salva um ou outro entre os mortos e feridos, mas vai passar, e a expectativa é que no final do ano que vem a gente comece a dar a volta, mas este vai ser um ano que nós vamos ter que, né, cuidar, né, da nossa vida, cuidar do nosso trabalho, cuidar do ambiente onde a gente vive. É isso, cautela. Para todos nós, neste momento, é o que isso mais indica. Grande dica, Cíntia. A gente quer te agradecer mais uma vez por sempre nos atender, né? A gente, quando tem um assunto dessa envergadura, a gente chama a Cíntia, ela nos atende, seja lá como presidente do Codevate, como professora de economia e economista, e como nossa amiga também, que a gente tem o maior prazer em recebê-la. Cíntia, obrigado. Lembrando que essa entrevista vai ficar no nosso site, para quem quiser ficar um pouco mais por dentro do que está acontecendo. Acho que tivemos aqui um bate-papo de quase meia hora. Importante, daqui a pouquinho a entrevista está no site também para você conferir na íntegra. Tenha um bom dia, uma boa terça-feira, um bom mês de setembro, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigada, Cíntia. Um prazer estar aqui, um bom dia para o nosso ouvinte, uma boa semana. Nos encontramos brevemente, com certeza. Com certeza. 8h29, primeiro Jornal na Manhã dessa terça-feira vai ficando por aqui. Olha, indique essa entrevista para os seus amigos, acesse lá o site da Tirol FM para você ficar um pouco mais por dentro ainda do que está acontecendo. A gente trouxe essa explanação aqui com a Cíntia Agostini na nossa programação. Para Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento e profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo. 37624040, mais um destaque do esporte com o Luciano Gallert, e é ele quem comanda a programação da Tirol FM na sequência da manhã dessa terça-feira. A todos um bom mês de setembro. Eu retorno logo mais às 11h20 com as informações do Toque de Letra. 16 graus, 4 décimos a temperatura. Aproveite seu dia, bom dia.